Boa noite, né, pessoal? Estamos aqui apanhando mais uma vez com a tecnologia. E aí a gente agradece, né? Sempre que o Birajara está por aqui com o tabuleiro, a gente aproveita, né, para ele vir fazer uma palestra, né, para a gente, porque é sempre bom, né, ter mais conhecimento. E aí, mais uma vez, né, a gente agradece a participação dele. Um tema que não tem como a gente correr dele, né, Maria Célia? E aí é um tema que realmente é muito bom a gente falar, né? Embora às vezes a gente tenha um receio, né? Desde criança, né? Então, assim, para nós do Centro Espírita, é importante, né, falar a respeito da morte. E aí a gente sempre inicia com a prece, né? Então, quem assim quiser, né, fechar os olhos, tentar relaxar serenamente. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais esse momento de conhecimento, por mais esse momento rico que nos traz, né, nosso irmão Birajara. Agradecemos pela doutrina espírita na nossa vida. Agradecemos pelo amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós. Agradecemos por estar aqui no planeta Terra. Agradecemos por cada minuto que estamos aqui, cada segundo. E pedimos à espiritualidade que nos oriente, que nos fortaleça e que nos conduza a uma jornada terrena com êxito. Que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Então, boa noite, né? Esse tema de hoje é um tema que já, com outras maneiras de expressar, ele é muito comum na nossa vida, né? Porque todos nós já perdemos algum ente querido em algum momento da nossa história de vida. É um tema, vamos dizer assim, já batido, mas tem sempre coisa nova e nós nunca estamos preparados para esse momento. Por isso que usando aquela lei da repetição, para que nós possamos gradativamente ir assimilando. Na verdade, nós vamos hoje tecer algumas reflexões, por que nós sofremos tanto quando os nossos entes queridos partem. Consequentemente, dentro desse tema vai estar embutido o medo da morte, que é uma coisa que está intrinsecamente ligada à outra. Então, o tema morte, apenas um até logo. O tema já é desafiante por si só, o que está dizendo aí, né? Apenas um até logo, porque na cabeça da maioria das pessoas não é um até logo. É o quê? Um adeus. Então, por isso que já o tema em si só já suscita algumas reflexões. Lembrança? Assuma aí, Paulo. Certinho. Só na setinha. Pronto. Pode sentar. Então, a grande interrogação, que é a geradora de todo o conflito, de todas as dúvidas e tudo que existe, é a grande pergunta: e depois? E depois? Quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, o que acontece depois, então? Aí vem as várias vertentes de conhecimento, né, que nós vamos só adiantar um pouco, mas que nós vamos trabalhar mais na frente. Para uns, o nada. Morreu, acabou. Para outros, o quê? Vai dormir eternamente até esperar o dia de juízo final. Para outros, nós vamos perder a nossa identidade. Ou seja, nós somos como uma gota e que depois que nós morrermos, essa gota vai cair de volta no oceano,
infinito, que é o todo, e nós não vamos mais lembrar quem nós fomos, nem reconhecer os nossos parentes, apagar total a nossa história que ocorreu aqui na Terra. Aí fica esse questionamento, são crenças diferentes, né? E aí nós vamos trabalhar em torno dessas crenças aí, tudo isso. Primeiro que nós temos que saber o que é a morte. Eu escolhi uma definição dada por Chico Xavier. Tem várias definições de morte, não tem só uma, e não quer dizer que tem uma melhor do que outra. Não, é um leque, é aberto, são várias possibilidades. Mas Chico Xavier nos diz que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Mudança de casa, sem que a pessoa mude. O que ele quer dizer com isso? Então é o seguinte, que semelhante aqui na Terra, nós podemos morar em várias casas diferentes, mas nós somos a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, quando nós perdermos o corpo de carne, nós vamos para outras moradas, para outras dimensões da vida. Como Jesus já dizia, existem muitas moradas na casa do Pai. E nós vamos para aquela morada que for mais adequada ao nosso nível de evolução. Consequentemente, vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que ela é extremamente pobre aqui na Terra, ela não tem como adquirir uma mansão. Logo, porque ela, dentro das suas condições financeiras, ela mora numa casa mais humilde. É semelhante. Se nós formos ainda ignorantes, destituídos de evolução espiritual, nós não podemos sonhar, nos iludir e achar que vamos morar nas mansões celestiais evoluídas, né? Tem um livro que eu li há um tempo, eu não estou lembrado, acho que o nome é Colônia, acho que é Colônia, onde eles moravam num determinado local e, além, eles percebiam que era tudo mais bonito, era tudo iluminado, eles viam de longe, a moradia lá era, comparando com onde eles estavam, era, vamos dizer assim, como se fosse casebres e palacetes. Lá era tudo iluminado. E ele, um dos espíritos, ele saiu de onde ele estava e tentou caminhar rumo àquele outro local. Só que ele foi caminhando, mas quando chegou num determinado ponto, ele não teve mais como ir. Porque ele se viu barrado, não é que tinha uma cerca, não é que tinha um muro, dizendo, daqui para lá você não pode passar. As condições internas dele não permitiam. Vamos fazer uma comparação com alguém que vai escalar uma montanha, e que aí ela começa a subir, no início está tudo bem, está tudo legal, ela vai subir. Só que chega numa determinada altura, ela não tem o preparo físico, ela não tem a capacidade de absorver o oxigênio que vai se tornando cada vez mais rarefeito, e ela para ali por si só. Então é isso que acontece. O nosso perispírito, que é o corpo do espírito, ele tem uma densidade. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele é diáfano, mais ele é leve. Então, quem tem um perispírito denso, pesado, ele não pode acender. É como um balão. Se nós enchermos para finalizar essa parte, né? Se nós enchermos um balãozinho daquele, uma bola de encher, com o ar do nosso pulmão, é o que? Dióxido de carbono pesado. Ele não vai subir, só se o vento levar. Mas naquele local que eles vendem, eles enchem de quê? De hélio, né? Um gás leve. Aí o que acontece? Se a criança não tiver com um balãozinho amarrado ali, ele vai embora, porque o ar é mais leve. Assim somos nós. Podem ver. Agora, por que nós tememos a morte? Tudo começa com essa historinha aí. A nossa questão de não aceitarmos verdadeiramente a partida dos entes queridos, tudo está centrado a partir daí. O instinto de conservação.
todos nós, todos os seres humanos e os animais também. O reino animal tem um instinto de conservação que é uma lei natural, escrita no nosso interior, dada por Deus, que é para preservarmos a vida. Porque se nós não tivéssemos essa lei de conservação no nosso interior, o que acontecia? Nós nos exporíamos aos perigos inconsequentemente, e nós não chegaríamos a ter uma idade adulta salva se fôssemos todo o tempo vigiados por pessoas. Os próprios animais são assim. O que acontece com um animal quando ele vê o seu predador, ele sente que está se aproximando? Só existem duas opções, aliás, fala-se em duas e tem até três: foge, enfrenta ou congela. Nós seres humanos muitas vezes congelamos. Então nós trazemos no nosso interior esses instintos ali, essa parte é a herança desses animais também. Ou vocês veem que o gato com o cão, o cachorro não se aproxima do gato, o que o gato faz? Ele simplesmente se encorpa, ele fica com a aparência bem, ele olha assim e ganha um arcabouço maior, que é como para amedrontar o cão, o cachorro, para o cachorro não enfrentar. São mecanismos naturais que nós temos, e é a lei de conservação. Então, dentro de nós trazemos a lei de conservação, e isso faz com que nós evitemos, temamos a morte. Porque, do contrário, nós morreríamos por qualquer besteira facilmente. Não saberíamos, vamos dizer, medir o risco que aquilo traria para a nossa vida. Mas aí tem um detalhe aqui também, que nesse instinto de conservação, as pessoas, elas usam de má fé, os pais principalmente, e não sabem o que está gerando nos seus filhos. Vocês já ouviram, talvez já tenham sentido na pele, ou já viram o que? O pai diz assim: não faça isso que você morre. Não é? Não tem esse negócio? Não faça isso que você morre, o medo, associar o escuro. A morte está ali, o bicho está ali, a morte está ali, não vai para ali. Então vai gerando, vai o quê? Sedimentando essa crença limitante, mais ainda, de que a morte é uma coisa ruim. E isso vai ficando gravado, mesmo que nós não lembremos conscientemente, a nível do inconsciente, essa semente está plantada lá, e isso vai repercutir pela nossa vida inteira. Tem esse detalhe. Falta de compreensão da vida futura. Nós, como eu falei, não temos o conhecimento, não procuramos estudar a vida futura, não procuramos compreender. Quando nós tentamos falar de morte, porque as pessoas dizem: não, vamos mudar de assunto porque isso está azar, eu não gosto de falar disso, isso é muito ruim, é muito triste, vamos falar de coisas alegres. Pessoal, mas é o seguinte, eu digo que nós só temos duas certezas na vida. Uma é que todos vamos morrer, né? Mesmo quem pensa que vai ficar para a semente, não vai conseguir. Todos vamos morrer. Eu digo isso porque a nossa amiga disse que não vai morrer antes de começar a reunião. Aí todos vamos morrer. E a outra é que tudo muda o tempo inteiro. Nós estamos mudando o tempo inteiro e o mundo que nos cerca. Heráclito, um filósofo da Grécia, dizia que nenhum homem tomou banho no mesmo rio 2 vezes. Porque ao mergulhar no rio, sair e voltar novamente, ele não é o mesmo homem e o rio também já não é mais o mesmo rio. Então tudo está mudando. Mas se a morte é uma certeza absoluta pela qual todos vamos passar e vai ser uma viagem, por que nós não nos preparamos para essa viagem? Quando nós vamos viajar para outros estados, por exemplo, se nós formos agora para a região sul e sudeste, nós vamos procurar saber como é que está o clima nesse momento lá. Porque se tiver frio, nós temos que levar agasalhos. E então nós vamos para essa viagem aí, da qual ninguém vai escapar, e não preparamos a nossa bagagem. Deixamos a mala vazia, porque achamos que não vai acontecer conosco. Então, esse é um detalhe.
Particularmente eu falo para vocês que eu adoro o tema morte. Ele me fascina, é uma coisa que eu gosto de conversar sobre a morte, eu me sinto bem, não me sinto constrangido de jeito nenhum. Tem pessoas que dizem assim, não vou nem contratar o serviço de uma funerária, ou então não vou comprar um terreno num cemitério, porque se eu fizer isso vai atrair a morte. Olha que irracionalidade. Aí quando morre de última hora, aí ela vai e corre com a família, tendo dificuldade para conseguir um terreno, para poder organizar o velório e tudo isso, porque a pessoa achou que aquilo iria atrair a morte. São crenças limitantes que nós temos que trabalhar isso. E eu não tenho que ver o sentimento de separação eterna. Porque aí é onde o bicho pega. O maior medo que nós temos da morte e a nossa maior inconformação com a partida dos nossos entes queridos é exatamente porque nós temos dentro de nós o sentimento de que nunca mais veremos aquela pessoa. Que não é um até logo, como o tema sugere inicialmente, mas é um adeus definitivo. Centrado nisso, se fosse verdade, realmente era desesperador. Você viver aqui na terra como pai, como filho, como irmão, como marido, como nas mais diversas relações sociais, e você, de repente, aquela pessoa partiu e nunca mais você iria vê-la. Mas isso é mentira. Estou usando a palavra forte, né? Porque é mentira, não existe isso aí, viu? E nós vamos mostrar ao longo do que nós vamos falar. E as cerimônias lúgubres. Agora acabou, né? Mas antigamente, quando eu era garoto, por exemplo, assim, nas missas, né, nos velórios que celebravam, era uma coisa muito pesada, muito densa, está entendendo? Missa de 7º dia, era todo aquele clima, era todo mundo de preto, todo mundo, assim, um ar muito, muito denso. Aí você imagina, a criança que tem acesso àquilo, ela não vai compreender aquilo, vai ficar gravado na mente dela e vai repercutir pela vida toda, ela pode ficar adulta, ser racional, mas aquilo vai ficar pesando. As cenas que a gente observa de pessoas que de repente se debruçam sobre o túmulo no cemitério, se abraçam com uma pessoa ali, aí são coisas pesadas, densas e fortes, tá entendendo? São lúgubres. Mas alguns países festejam a partir dos entes, com música, com muita comida, tá entendendo? É uma coisa mais alegre. Mas nós vamos em frente e aí nós vamos ver aí. Os motivos para aceitarmos a partida dos entes queridos. Nós vamos trabalhar agora a partir daí os motivos. E nós vamos mostrar por que nós temos que aceitar uma boa a partida do nosso ente querido, sem fazermos alarde, sem darmos escândalos, está entendendo? Comedidamente. A crença na vida futura. A crença na vida futura é fundamental. Ela é a base de tudo. Se nós temos a certeza de que vamos sobreviver, ou seja, de que somos imortais, que somente o corpo de carne é que se destrói, nós temos o primeiro passo para aceitar com resignação, de forma tranquila, a nossa morte e a morte dos entes queridos. Agora, se nós não aceitarmos isso aí, como eu falei inicialmente, aí fica desesperador, porque o nada, inclusive para quem comete suicídio, a pessoa que não aceita, que tem uma vida após essa, que continua, fácil, né, para cometer suicídio, porque se eu estou sofrendo absurdos. E eu penso assim, se eu acabar com minha vida, acaba tudo, por que eu vou continuar sofrendo se eu tenho a solução, se eu estou mergulhado em nada? Mas aqui nós não estamos para falar disso, estamos para mostrar o contrário. A doutrina espírita veio confirmar que tem uma vida à frente. Não é só a doutrina espírita, a religião católica, os budistas, todas as religiões são espiritualistas. E quando a religião ela é espiritualista, quer dizer o quê? O postulado primeiro é que admite que tem uma vida após essa aqui.
Na verdade, a gente coloca a vida futura, uma vida, tudo é uma vida. Só que isso é a vida em duas dimensões. A dimensão daqui da Terra e a dimensão do outro lado, desencarnado. A vida é uma só. Só que como se fosse uma moeda com duas caras, cara e coroa, com duas faces, né? A vida é uma só. Então, se nós aceitarmos, aí já temos um norte para onde nós vamos navegar. Porque nós sabemos o seguinte, nem tudo está perdido. Vai ser sempre como o quê? Como a noite, que desce o manto escuro sobre a terra, mas que ao amanhecer o sol vem e anuncia um novo dia. Assim será a certeza de que nós estaremos vivendo em outras dimensões após entregarmos, devolvermos o nosso corpo ao planeta Terra. O amparo dos benfeitores espirituais. Vejam a figura. A figura por si, ela fala tudo. O benfeitor vem. Para nós entrarmos nessa vida futura, pessoal, tudo é um processo. Tudo é um processo. E nesse processo tem que haver o que? A desencarnação. A desencarnação é diferente de morrer. Morrer é a paralisação das funções orgânicas total. E desencarnar é o espírito se desvencilhar, se soltar totalmente do corpo de carne. Por isso que a doutrina espírita aconselha que mesmo se a pessoa acabou de fazer o processo de cremação, aconselha. Ele deve ser feito no mínimo 72 horas depois da pessoa desencarnar. Porque o corpo morreu, mas o espírito pode estar ali presente ainda. Aí vem o quê? Os benfeitores, que são os técnicos da espiritualidade, responsável pelo processo da desencarnação. Quando o espírito vai reencarnar, tem toda uma assistência técnica que vem processar aquele momento da fecundação, que vai ocorrer o encontro do espermatozoide com o óvulo. Eles estão presentes ali para ajudar. Da mesma forma, eles estão ali, não é a pessoa dizer, morri, eu vou sair aqui do corpo sozinho, não. Nós não temos essa capacidade. Eles vêm e quanto mais evoluído for, maior será os méritos para que essa assistência venha. Então, eles vêm para fazer o desligamento. Vem para fazer o desligamento, porque enquanto não for feito esse desligamento, o espírito ainda tem ligação com aquele corpo de carne. E tem pessoas que passam dias, semanas, meses, anos até ligado. Tem espíritos que ficam, e não são todos, nós não vamos falar desse tema porque seria uma outra palestra, que ficam lá no cemitério acompanhando toda a decomposição do seu corpo. Mas eles estão, os técnicos vêm fazer esse desligamento. Então, por isso nós somos assistidos na hora da morte. Agora, eu isso aí vamos dizer, um adendo, um parênteses nisso aí, para poder nós termos consciência também. O comportamento durante o velório está ligado ao tema anterior. A pessoa morreu, mas não desencarnou, ou seja, seu espírito ainda permanece ligado ao corpo de carne, e aí nós somos altamente mal educados nos velórios. Esse é um chamamento para todos nós. Eu já ouvi pessoas dizer, lamentáveis, assim, mas rapaz, que pena, quando foi lá para as 3 horas da manhã, não tinha nenhuma pessoa ao lado do defunto. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Porque a maioria das pessoas vai para o velório e não tem o poder de ajudar naquele momento ali, levar com seriedade, de manter o equilíbrio mental, porque a nossa mente é geradora de energia, é um dínamo que está constantemente produzindo energia. E quando chega lá, faz o quê? Vai contar piadas às vezes envolvendo o defunto, a pessoa que desencarnou, vai julgar a vida da pessoa, vai dizer fulano de tal, mas tinha aquele defeito, não sei o quê. Lembra que ele tinha aquela amante, não sei o quê, e fica, lembra, era mal pagador, era não sei o quê. Então, pessoal, contar piadas, beber, está entendendo? Não tem o menor respeito. E o espírito que morreu pode não ter desencarnado e ele capta aquelas energias todinhas que vai ser direcionada para ele. Agora, você já imaginou?
a carga densa, pesada, que tem quando nós jogamos, criticamos uma pessoa que está ali, e nós estamos lançando verdadeiras flechas para aquela pessoa. Então, se não tem equilíbrio para ir para velório, ou vá e fique o mínimo de tempo possível. Saia, vá embora, não tem que dar satisfação social ao povo, não. Eu até questiono, isso aqui é meu, eu nem leio o início da doutrina, que já é uma parte minha. Eu até questiono a pessoa que tinha ódio de outra, e aquele ódio mortal, e que a outra pessoa morreu, e que vai lá no velório para dizer que perdoou. Se não tem muita hipocrisia por trás disso, se não tem muita aparência. Porque se até hoje, até pouco tempo atrás, eu tinha ódio daquela pessoa, será que só porque eu sei que a pessoa morreu, eu consegui tirar esse ódio todo dentro de mim? Ou quando eu chegar lá, que eu olhar para a pessoa, no meu interior, eu vou pensar assim, agora você vai prestar conta do mal que você me fez, agora você vai ser julgada. Até que ponto? Nós conseguimos tão rapidamente esquecer o sentimento negativo que nós tínhamos por alguém, só pelo fato de saber que a pessoa morreu. Responsabilidade, né? Vamos em frente. Então, nossa responsabilidade é grande, no velório, viu? O desespero dos que ficaram atinge o que partiu. E aqui é o X da questão. E a parte mais importante, ligada ao tema, é essa parte aí. O desespero dos que ficaram prejudica aquele que partiu. Mas prejudica, ele não é pouco não, é muito. Começa a prejudicar, às vezes, até no momento em que vai desencarnar. Já falei aqui outra vez, os livros de André Luiz, ele fala de caso que a pessoa está prestes a desencarnar e os parentes não permitem que os técnicos, que aqueles benfeitores venham desligar a pessoa. Fica só querendo reter a pessoa, fazendo pressa ali naquela corrente mental para que a pessoa não morra, e aí cria um véu, uma energia que envolve, e os mentores, os técnicos não conseguem desligar a pessoa. Então o que eles fazem? Um recurso bem simples, eles vêm, jogam energia, a pessoa aparenta uma boa, melhor, que uns chamam visita de saúde, outros chamam visita de morte, né? A pessoa ganha uma melhor, o médico diz, olha, pode se deitar, pode repousar aqui. Ele ficou surpreso com essa melhora dele e é um bom sinal, vai ficar bom. Aí baixa a guarda, o pessoal vai se deitar e eles vêm tirar a pessoa, tira o espírito, porque tirou aqueles vínculos que davam. Mas aí nós não sabemos o seguinte, o quanto o nosso choro desesperado é capaz de prender os nossos entes queridos aqui na Terra. Eu estava lendo hoje mesmo o caso do espírita lá, que ele morreu, e aí quando ele estava num local já bem legal, lá do outro lado, né, se adaptando e tudo aí, de repente chegava ele, a filha, papai, onde você está? Venha mostrar que você não morreu, dá certeza da vida e tudo, vem aqui. Aí um médico do centro espírita, companheiro dele, fulano de tal, apareça, venha confirmar que existe uma outra vida, não sabe, aquilo trouxe um tumulto para ele. Por quê? Porque nós nos comunicamos, embora aqui na Terra nós não saibamos ainda a importância do pensamento, o pensamento, como eu digo, é tudo, é energia, é um meio de comunicação, é um veículo, a telepatia é uma forma de se comunicar. E nossos pensamentos, quando nós direcionamos para aquelas pessoas que desencarnaram, eles buscam aquela direção. E se a pessoa está vulnerável, ela pode acompanhar todas as dores de quem está aqui. Goste do outro lado da vida. Ele foi assassinado e veio as luzinhas, que eram as luzezinhas, eram os benfeitores para levá-lo. A namorada dele fez o quê? Abraçou-se com o corpo chorando, aí ele optou pelo grande amor da vida dele e ficou aqui na Terra. Aí foi passar todo aquele processo para descobrir que tinha desencarnado e tudo, mas ela recebeu assistência, mas o amor, o desespero dela o manteve preso aqui. Então, nossa responsabilidade é muito grande, porque nós estamos sendo egoístas. Esse desespero que a gente acha que é só amor, muitas vezes não é o amor, é o amor transvestido de egoísmo. A necessidade que nós temos de reter a pessoa ao nosso lado. Muitas vezes
vezes por quê? As faltas que aquela pessoa vai fazer na nossa vida. E quem vai cuidar de mim? E quem vai fazer as compras para mim? E quem vai fazer isso inconscientemente? A gente muitas vezes faz aquilo, um drama, não estou dizendo todo mundo, não estou generalizando, né? Mas uma parcela muito grande é a falta que a pessoa vai fazer na nossa vida. E aí nós nos desesperamos. E nós somos tão egoístas que não queremos liberar essa pessoa. Vocês já imaginaram? É bem simples. Dois presidiários estão na mesma sala, eles são amigos, passaram lá 5 anos presos, eles conversam, desenvolveram laços de amizade, tudo, e dá bem. Agora o que aconteceu? A pena de um venceu. Cumpriu o prazo que ele tinha para cumprir. Aí ele vai se despedir do outro. Porque se o outro tem amizade por ele, é natural que, meu amigo, você cumpriu sua pena, estou feliz por você, vai embora. Eu ainda tenho 5 anos aqui, mas eu vou ficar aqui, vai embora. Ou então o outro vai dizer para ela assim, mas rapaz, eu vou ficar sozinho aqui. E por que você não fica comigo? Estão percebendo? A pessoa é similar. A pessoa partiu por uma necessidade dela, e nós que estamos aqui, porque achamos que a Terra é um paraíso, mas visto do lado espiritual, dos mentores mesmo, dos espíritos evoluídos, isso aqui é um local de, vamos dizer, dizem que é um vale de lágrimas, está entendendo? É um local que para vir para cá, ninguém muitas vezes quer. O que nós achamos, a pior vida é melhor do que a morte. É uma balela, está entendendo? É na nossa visão estreita, pequena, de que somos apegados à matéria, mas para o mundo espiritual, nem se compara. Isso aqui aqui é como se fosse um deserto, e a pátria espiritual, os lugares mais evoluídos, são verdadeiros jardins, verdadeiros oásis. Então nós queremos o quê? Chegou o tempo da pessoa partir, nós queremos retê-la. Como prisioneiro que queria que o amigo que cumpria pena e chegou o seu momento de ir embora, ficasse com ele, porque ele não queria ficar sozinho. É o nosso egoísmo. E aí nós temos que trabalhar essa questão. Pensar muito, porque, olha, nossa carga de pensamento, porque é o amor. Se eu morrer e uma pessoa que eu não tenho nada de amizade por ela, nenhum sentimento, lamentar a minha morte, não vai me tocar. Mas se uma pessoa que eu amo, eu percebo que aquela pessoa está sofrendo, o pai percebe que o filho está sofrendo, a mãe percebe que os filhos estão sofrendo, o esposo, a esposa, e aí está naquele clamor, aquela voz chega lá. E aí o espírito fica perturbado, dificulta o trabalho que ele tem de se adaptar na nova vida. Porque é um coração amigo que está querendo chamar, e ele quer ver, quer ajudar, e não pode fazer o que a pessoa está querendo. É difícil. Vamos em frente. E aí eu botei essa frase porque eu achei que ela era forte, mas ela é necessária. As gotas de teu pranto, eu não vou nem falar de pranto, eu vou substituir até por desespero, para ficar mais, né? As gotas de teu pranto lhes fustigam a alma com chuva de fel. O pranto de quem for aqui na terra recai sobre aquele irmão, sobre aquele parente, sobre aquele amigo que está do outro lado, como uma chuva de fel. Vocês já imaginaram a pessoa que morreu e os seus parentes estão clamando por ela, e ela capta um pensamento de pedido para ela comparecer, para ela se fazer presente, ela não pode fazer nada, ela está impotente. A angústia, a tristeza que causa nessa pessoa de não poder atender ao chamado dos entes queridos. Nós temos que ter muita responsabilidade. Eu morava em São Luís, e aí eu morava na casa de um casal, que eles eram professores, e eles disseram que lá na escola, onde ele era professor, morreu uma menina, e quando foi uns 15 dias depois, por aí nas provas finais, os colegas dela todo mundo estavam com um retratinho dela, com aquele santinho em cima da carteira, pedindo para a menina vir ajudar. Agora você já imaginou uma turma com 20, 30 alunos, todo mundo mentalizando
uma adolescente que morreu há pouco tempo e pedindo para ela vir para a prova ajudar as pessoas, o potencial dessa energia que está canalizada, pode ser que ela esteja bem protegida e não seja atingida, pode ser que ela seja altamente atingida por aqueles pensamentos. Então nós temos que ter responsabilidade. Por exemplo, a pessoa que morre um parente, ela não se desfaz de nada do parente. Ah não, meu filho, o quarto dele tem que ficar com os brinquedos, com as roupas, e aí aquilo ali é como se fosse o santuário dela. Todo dia ela vai lá, entra naquele quarto, aí olha aquelas roupas, os brinquedos do filho, aí chora, ele se lamenta e tudo. Isso está prendendo a pessoa. Está prendendo, é como se dissesse, você não vai embora, tem uma argola aqui no pé, fica aqui, todo dia eu estou chamando de você. A morte de crianças e jovens, eu coloquei também porque elas se tocam mais os nossos corações, né? Normalmente quando morre uma criança ou um jovem, é claro que não é desmerecendo as pessoas mais velhas, mas ela toca mais, porque na nossa imaginação vem assim, poxa, a pessoa tinha um futuro tão brilhante, uma vida toda pela frente, e por que ela morreu e tem fulano que está lá com 90 anos, que está acamado, que está com Alzheimer há 10 anos, que não sabe nem o que está vivendo, e por que preservar a vida dessa pessoa e tirar a vida de um adolescente, a vida de um jovem, e de uma criança que tem um futuro todo pela frente? As leis de Deus são perfeitas. Se aquela criança desencarnou, se o adolescente, se o jovem desencarnou, tudo tem um motivo. Embora nós não saibamos já de agora dizer, foi por isso, porque tem um leque de possibilidades, mas tem uma explicação, não foi um acaso que ela morreu. É um comprometimento que ela teve de uma vida anterior e que ela veio para ficar somente esse períodozinho pequeno aqui para cumprir uma etapa, às vezes até para os pais passarem por uma prova. Quantas vezes a pessoa, os pais são altamente materialistas, são altamente egoístas, e quando perde um filho, virou uma chave. E aí ele vai se voltar para a espiritualidade, às vezes vai criar, vamos dizer, até ONG, até criar associações, e vai se dedicar aos outros, às crianças enfermas e tudo. Então, serve para evoluir. É um choque para o crescimento dele. Então, vamos confiar na justiça divina, nas suas leis, que tudo tem um porquê. Não existe por acaso na lei divina. Deus não joga dados assim jogando por acaso, não. A prece pelos mortos. Eu botei mortos aspiados porque na verdade ninguém morre, né? Mas eles estão mais vivos do que nós que aqui nos encontramos. E a prece é o fundamental. A prece é o antídoto para o desespero, para as lamentações. Se há de se lamentar e se desesperar, use o pensamento, use todo o potencial que vocês têm, que eu tenho, que nós seres humanos temos, e façamos preces para ele. Porque onde quer que ele esteja, ou no lugar de sofrimento, ou no lugar mais feliz, ele vai receber a prece como uma forma de refrigério, de fortalecimento, para que ele se adapte à sua nova morada. Porque vocês já imaginaram, a pessoa morre. Aí ela vai só, né? Naquele momento, pelo menos, ela pode ter os parentes lá, que nós vamos já falar ainda desse tema. Mas vamos dizer o seguinte, naquele momento ela vai só. Fica o resto todinho aqui. Ela está saindo do seu mundo familiar, do seu dia a dia, do convívio com os entes queridos que ela e vai morar agora numa cidade, num plano totalmente diferente. Como uma pessoa que saísse aqui do tabuleiro e fosse morar no exterior, claro, tudo é diferente, tudo é novidade. Nós que ficamos aqui, nós temos o que? O conforto uns dos outros. Porque nós somos vários, somos um grupo, o grupo permanece. O pai morre, fica, se tiver a esposa ainda, fica a esposa e os filhos, está ali. O grupo, e ele vai sozinho. Aí é diferente, está entendendo? Ele vai sentir mais solidão, ele vai sentir mais saudade, porque ele está só, num lugar estranho. Então, qual é o nosso papel? Fazermos preces, é direcionar para eles pensamentos positivos e de libertação.
e de libertação. Não precisa ser prece demorada, não. Faz um diálogo. Meu irmão, meu pai, fulano de tal, meu marido, minha mulher, se liberte. Viva a sua nova vida, se adapte, aproveite as oportunidades que o plano espiritual está lhe oferecendo. Não se prenda mais ao que você deixou aqui na terra, a mim, aos bens que você tinha, à sua família. Se liberte. Aproveite esse momento que está sendo oferecido para você. Então é prece de libertação e não prece de prender. Onde quer que você esteja, ore por mim, estou sentindo muita falta, não sei o quê, todo dia penso em você. Isso é prece de amarração, que nós estamos prendendo a pessoa. Vamos libertar as pessoas para fazer a sua caminhada. A comunicação com os mortos, ela é antiga. Se nós pegarmos a Bíblia, desde a antiguidade, da Índia que tem, né? Agora algumas religiões trabalham isso com mais naturalidade e outras não. A doutrina espírita, nós trabalhamos isso com muita naturalidade, né? Porque o fundamento da doutrina espírita, quando ela nasceu, foram os espíritos que se manifestaram. Allan Kardec só fez organizar, codificou, ele fez as caixas, mas não foi Allan Kardec que provocou para surgir a manifestação dos espíritos, pelo contrário, ele foi chamado para analisar aquilo. Como homem de ciência, no primeiro momento ele duvidou, achou que aquilo era uma fraude, que era embuste. Ele achava que era impossível. Os espíritos estavam se manifestando, os espíritos se manifestaram espontaneamente. E aí começou. Então, olha, nós trabalhando, nós temos plena certeza, aí isso pesa muito, porque eu vi muitas pessoas que dizem assim, mas quem morreu nunca voltou para dizer como é lá. Eu disse, só se for para você. Porque para mim já voltou várias, eu já vi vários depoimentos, e se você pegar a bibliografia espírita, você vai ter aí livros que não acabam mais, você vai passar mais da sua vida lendo e não vai esgotar. Porque os espíritos se manifestam mesmo, e quando eu trabalhava aqui na reunião mediúnica, não sei quantos anos, 15 anos, eu fiquei mais ou menos, via pessoas conhecidas. E o meu pai se manifestou várias vezes, eu não tenho nem dúvida que era ele. Porque tem pessoa que era um demônio se fazendo passar por aquela pessoa. Não era um demônio. O que o demônio ia querer comigo se fazendo passar, por exemplo, por meu pai, ele ia ganhar o quê? Era ele. Era ele que vinha dar os testemunhos, que tocava em pontos bem assim, verdadeiros. Como uma vez ele disse para mim, você fala para sua mãe que ela tem que ir ao médico. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe, o papai se manifestou lá no centro e disse que você tem que ir ao médico. E ela é católica e nós não quisemos tirá-la da religião católica com respeito, porque os espíritos respeitam todas as religiões. Se você está bem onde você está, permaneça lá. Aí ela disse, mas eu não vou não. Eu disse, porque o que vai causar um dano você ir ao médico? E ela foi e teve que fazer a cirurgia de vesícula. Então foram várias vezes. Agora, claro, está muito tempo que eu não tenho mais nenhuma notícia dele, né? Mas no começo, ali teve várias notícias. E não foi só ele, não. Quando a reunião pública, era pública, mediúnica, que o pessoal vinha e os médicos davam comunicação, o povo assistia, e se manifestavam pessoas e o povo identificava, falando que era o mesmo. E teve até polêmica. Porque pessoas que veio reclamar, nós estamos sabendo que você está mexendo com os espíritos de fulano e tal da minha família lá no centro espírita e não sei o quê. Não, peraí, não se preocupe que nós não chamamos espíritos nenhum direcionado. É um telefone que vem a ligação de lá para cá, nós não discamos daqui para lá não. Os médicos se colocam à disposição, vem quem quer. E se fosse por isso, nós dissemos para a pessoa, não se preocupe não, que nós não precisamos pedir espíritos emprestados à família de ninguém, que na nossa família tem muita gente que morreu. Está entendendo? Então é natural. Eles vêm, eles não testemunham. Agora, claro, eu vou dizer para vocês, por mais os livros espíritas que nós leiamos, que nós estudemos, eles são bem claros em dizer, sempre será surpresa quando chegarmos lá. Porque existem coisas no mundo espiritual que não existe vocábulos aqui na Terra para descrever. Por exemplo, pode existir um tipo de flor que não existe aqui na Terra. Então eles fazem as suas comunicações por comparação. Eles procuram descrever aquelas paisagens usando as palavras, os sinônimos, os vocábulos que tem aqui na Terra, que mais se aproximam do que
eles vêm lá. Mas tem coisas lá que são totalmente ainda inéditas e nós vamos ter grandes surpresas quando chegarmos lá. Mas eles se manifestam constantemente, viu? E na própria Game Espírita, mesmo por necessidade, vocês já ouviram falar casos de pessoas que a pessoa veio e se manifestou para pagar a promessa, para rezar a missa, porque estava precisando disso. Todo mundo sabe que existe isso aí, mesmo fora da doutrina espírita. Então, se eles se comunicam, é sinal de quê? De que não existe a morte, ou nada, né? Se existisse, eles não voltavam. Se eles vêm, é um atestado vivo de que tem uma outra dimensão. O reencontro com os familiares, esse aí é o que é mais gratificante. Esse reencontro vai acontecer com certeza. Alguns têm a felicidade de serem recebidos pelos seus parentes que já estão lá, na hora da morte até. Um pai, um avô, uns, né? Outros não vão ser recebidos pelos parentes que estão lá, porque às vezes, como eu falei, tudo depende do grau evolutivo. Alguns precisam, às vezes, você vê André Luiz passou 10 ou foi 11 anos, 8, não lembro o detalhe, no nosso lar, que ele descreve que passou lá no umbral. Totalmente sem contato, né? Até que chegou o momento de ser socorrido. Então, cada morte é uma morte diferente, cada recepção é uma recepção diferente. Agora, mesmo aqueles irmãozinhos que não forem recebidos de imediato pelos seus parentes, um dia, quando eu falo dos espíritos, é porque nós somos tão apegados no tempo, o tempo é uma dimensão tão pequena que a gente acha que 1 ano, 10 anos é coisa muito. Para o mundo dos espíritos, 1 século é nada. 1 século é nada. Nada. Então, um dia, ele vai ser agraciado com a presença, com a visita dos seus parentes. E tem outros que têm a felicidade, o livro de André Luiz mostra isso com muita clareza, né? Tem uns que, quando desencarnam, os seus parentes já têm uma casinha lá naquela determinada colônia espiritual e que eles vão morar na casa dos seus familiares. Então é diversificado, é muito grande. Agora a certeza é que mais cedo ou mais tarde vamos encontrar, mesmo que não, se não formos para o mesmo local que eles estão, porque vai do grau evolutivo. Os dois espíritos que estão lá na família da bem evoluído e o outro não está, e ele não vai ter como morar no plano junto com aqueles seus parentes que já estão bem evoluídos. Mas isso não quer dizer que está desamparado, é que eles podem vir no onde ele está habitando e fazer visita e tudo, entendeu? Então é uma certeza. Esse reencontro é mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo? Não sabemos. Pode ser, como eu falei, no momento da desencarnação, e pode ser dias, meses, anos ou décadas depois, né? Mas todos vamos encontrar o nosso rumo, aqueles parentes. Porque às vezes o espírito está tão comprometido, que ele está lá no local de sofrimento e a sua mãe está ao seu lado. Mas o estado dele é tão fechado, que a mãe está ao lado dele e ele chama pela mãe e ele não consegue visualizar a mãe que está ali ao seu lado, lhe fazendo companhia, lhe ajudando naquele momento e tudo, e ele não percebe o ser que está ali, naquela hora dele. E o espírito e a perda de entes queridos. E o espírito nós não vamos generalizar para tudo, né? O espírito, porque nós que somos espíritos, pessoal, que nós estudamos a morte e compreendemos e aceitamos, né, uns mais ou menos, tem muito espírito que morre de medo de morrer. Espírito. E que não estão preparados também para liberar os seus entes queridos. Também não estão. Não quer dizer que entrar no espiritismo é um salvo-conduto que agora eu estou preparado para a morte, ou eu aceito a morte dos meus parentes numa boa. Uma vez uma amiga minha que falou para mim, ela disse assim, olha, sabe de uma coisa? Ela lia as obras espíritas e ela disse para mim, eu não passo mais do umbral. Aí eu disse, como que ela disse? Porque eu já tenho 4 anos de espiritismo. Então era como se tivesse 4 anos de espiritismo, era, se fosse um passaporte
que ela ia pular do umbral, já ir para uma colônia, eu não disse nada, só fiz. Então, dentro dos espíritos tem uma variedade muito grande. Não, mas o que eu quero dizer é que conhecer a morte, estudar a morte. Uma vez eu fui para Natal, era na Semana Santa, era num forém, e nós passamos 3 dias da Semana Santa estudando a morte. Todo mundo era com um crachá bem grande com o nome morte. Foi só morte, 3 dias de uma overdose de morte. Só era o tema morte, 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 tá vendo? Mas o que eu quero dizer? Conhecer, aceitar, não nos torna insensíveis, não nos torna frio, nem para a partida dos nossos entes queridos, nem para desrespeitar a dor que os outros estão sofrendo. Então nós espíritas, nós temos o direito de chorar. Aí é espírita, ele está chorando, não tem problema. Desde que essas lágrimas que caem não sejam lágrimas de desespero, sejam lágrimas de conformação, porque sente a ausência da pessoa, porque sabe que vai passar um tempo sem ver aquela pessoa, sem conviver, no seu dia a dia vai sentir. Outra coisa, temos o direito, tanto quanto as pessoas, e é importante isso aqui, de curtir o luto. O luto é importantíssimo. Eu estou falando de luto, não é vestido de preto, e não ir mais na rua, porque o pessoal vai dizer que eu não tenho sentimento. O povo vamos dizer, fulano tal não foi lá na casa da pessoa, a viúva nem chorava, não tem sentimento nenhum. Isso tudo é ilusão. Nós não sabemos o que vai dentro do coração do outro. Às vezes aquela pessoa que não chora é dela mesma, ela está sentindo, ela está travada, ela não consegue chorar. E outra pessoa que está desesperada, a causa ninguém sabe por que ela está desesperada. Será que não é um remorso? Porque fez coisas como a pessoa que morreu e agora ela está com remorso porque não fez o que poderia fazer para aquela pessoa. Então nós não podemos julgar quem tem sentimento, quem não tem. E nós não temos que ter sentimento pelos entes que partiram. O sentimento que nós temos que ter é o quê? Um sentimento, sim, de libertar, de permitir que vá para a sua nova morada, siga em frente. Então nós espíritas podemos chorar. E vamos curtir o nosso luto, porque se nós não curtirmos o luto é esse momento que você entra em reflexão, que você sente a falta do outro, que você faz até uma análise de quem poderia ter contribuído melhor na vida daquela pessoa, mas serenamente, porque se nós queimarmos essa etapa, ela vai causar prejuízos psicológicos para a gente, danos mais na frente, aí começa a ter outras sequências na nossa vida, sequelas, e nós não sabemos porque foi muito mal vivenciado. Muito mal vivenciado. E às vezes quando você vai fazer terapia, que o terapeuta começa a conversar com você, aí ele percebe, olha, partiu o seu ente da família e você ficou todo equilibrado, mas você não fez as pazes com a partida dessa pessoa. Aparentemente por fora você estava todo bacana, mas você estava engessado. Dentro de si você não viveu o luto, você não se permitiu sofrer com equilíbrio, claro, naquele momento, e aí você está tendo consequências hoje em dia. Então, os espíritas não são diferentes dos outros. Eu fico assim, até temeroso às vezes, que quando nós estudamos muito a morte, não estou dizendo que as outras religiões não estudam, mas como a doutrina espírita, nós trabalhamos com mediunidade, comunicação dos espíritos, e temos, vez ou outra, morte, quando morre alguém, às vezes aí a família vem vai na casa de fulano e tal, para você dizer uma palavra para aquela pessoa, e eu fico pensando, premeditando, me preparando, o que é que eu vou fazer lá. Porque eu sou sincero com vocês, a morte para mim é uma coisa muito natural. É muito natural. Porque quando meu pai partiu, em 44 anos eu tinha 20, e foi o meu teste, e foi tudo bem. Hoje já partiram muitas pessoas queridas, está vivendo, da minha família, muita gente querida mesmo, e eu encarei com naturalidade. Então eu acho que eu estou altamente preparado. Mas ninguém nunca sabe, né? Não pode dizer nunca, porque pode ser que em algum momento eu entre em parafuso, mas aparentemente eu estou. Né?
Aí se eu for conversar com uma pessoa, e se eu for falar com toda a naturalidade que eu penso da morte, que é um fenômeno ligado à vida biológica, que acaba e tudo, que todos nós vamos passar, que tem que... Aí a pessoa pode achar que eu não estou valorizando a dor dela, a perda dela. Aí pensa assim, é porque não é a pessoa que está sentindo o que eu sinto. E na verdade ninguém sente o que o outro sente. Isso aí, um livro que eu li de uma psicóloga americana, que ela dizia que ninguém sente o que o outro sente. Podemos tentar imaginar, mas sentir a própria de cada um. E nesse livro foi muito interessante, porque a filha dela chegou do colégio e teve um problema lá no colégio, e a filha dela chegou desesperada. E ela sentou ao lado da filha e disse, minha filha, é o seguinte, eu sei que você está passando por um problema, eu poderia muito bem dizer para você que eu sei o que você está sentindo, mas eu não sei. Eu estou imaginando o que você está sentindo, eu estou aberta para ouvir o que você está sentindo, mas a dor que você sente, só você sabe. Aí porque a pessoa chega para outra, aí a pessoa ficou viúva. Chega para a mulher e diz assim, eu sei que você está sentindo, eu também perdi meu marido. A perda do seu marido, a partida dele foi sua, teve uma anotação para você. A daquela viúva que ficou viúva agora é outra. Você pode até pensar que vocês estão no mesmo nível, porque todas perderam o marido, mas a dor, a forma de encarar é própria de cada um. Então nós temos que ter cuidado quando eu vou falar com as pessoas, para não falar com naturalidade, e a pessoa achar que está valorizando a minha dor, porque é um fenômeno natural que eu percebo isso, eu encaro dessa forma, entendeu? Então nós espíritas, como eu falei, temos direito a chorar, a curtir o luto. Agora, não vamos nos desesperar, porque com todo o conhecimento que a gente adquiriu, e tem pessoas, veja bem, não estou dizendo que é só no espiritismo que as pessoas são preparadas, não. Em todas as religiões, tem espírito que entra em parafuso, se desespera, e tem ateus que encaram numa boa, tem católicos que encaram numa boa, evangélicos, então é de cada pessoa. Agora o conselho é esse, estudou a doutrina espírita, teve contato com tudo isso que eu já falei aqui, com todos esses elementos, manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio, porque na hora que a pessoa desencarna é o momento que ela mais precisa da nossa ajuda. Aí nós não faz sentido, nós que temos todo esse conhecimento, chegar lá e se jogar em cima do caixão, na hora que vai fechar o caixão, desesperadamente, ai não vá, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou viver de agora em diante, não sei o que, diante de tudo que eu falei, é uma sobrecarga para aquele irmãozinho que pode ainda estar até ali presente, né? Então é esse o convite. E a nossa conclusão é o quê? As duas frases falam por si só. A morte é uma farsa. A morte é uma farsa. A morte, como vemos a morte, porque a morte que é pregada, que é propalada, que a maioria aceita, é que é o fim de tudo. E não é. E não é. Porque se você partir daquela premissa, olha aqui, qual a diferença que faz, agora vamos só para finalizar, para a gente refletir, qual a diferença que faz entre uma pessoa que diz que não existe uma outra segmento da vida, que morreu, acabou. Se diz que morreu, acabou, então quer dizer que não tem amanhã. Qual a diferença dela para aquela pessoa que diz que quando morrer, ela vai perder a sua identidade, porque ela vai mergulhar no todo, como uma gota d'água, que vai cair no oceano e que ela não vai mais saber que ela existiu, que ela não vai saber que teve pai, que teve filho, quem são seus familiares. É a mesma coisa. Nós vamos saber quem nós fomos. Nós vamos saber lembrar dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos inimigos com os quais nós não fizemos as pazes. Nós mesmo, como Chico Xavier falou, a identidade vai lá. Os defeitos que nós tínhamos, por exemplo, quem é alcoólatra vai ficar dependente do álcool, mesmo no plano espiritual. Quem fumava vai continuar com a mesma vontade de fumar. Quem é sexólatra vai continuar com o mesmo desejo. Se possível, nem se desliga e fica aqui nos motéis, porque é o local onde tem a maior, o que ele quer, tá entendendo? Então, nós vamos continuar. Quem gostava de mentir, de fazer fuxico, de fazer intriga, muitas vezes fica aqui na Terra, entre os encarnados, tentando tecer as intrigas, porque ele viveu
viveu a vida toda dela aquilo. Não muda de uma noite para o dia. Não muda. Mas aí nós temos o quê? A felicidade de saber quem eu fui e lembrar e reencontrar os meus parentes. Então a morte é uma face nesse sentido. E finalizando, né? Quem amamos nunca morre, apenas parte antes de nós. Por isso que eu disse que o tema, morte, apenas um até logo. Eles partem comigo. E nós vamos repousar um pouco dele. E aí vem aquela questão, né? Por exemplo, só para encerrar, um exemplo de caso, né? A minha mãe tem 85 anos e ela, usando a linguagem popular, morre de medo de morrer. Está entendendo? E aí eu lembro para ela, eu lembro bem quando ela completou, acho que foi 80 anos, e nós estávamos sentados na calçada, e aí de repente, à tardinha, né? Aí ela chorou um pouco, ela disse, está chorando por quê? Assim que eu estou lembrando de seu pai. Estou com saudade. Aí nós lá em casa nós levamos uma brincadeira, tá entendendo? A nossa relação de muito leve nesse sentido, brincadeira. Nós assim, mas se for só por isso, não tem problema. Posso mandar um recado para ele vir buscar você vai se encontrar com ela. Ah, não! Aí ela pulou logo, mas que decepção que meu pai vai ficar sentindo, né, agora? Porque você chorou porque está com saudade dele e não quer ir ao encontro dele. Vocês já pensaram? São os processos inversos de morte e nascimento. Quando a pessoa vai nascer, lá as pessoas ficam, se embora saibam da necessidade, elas ficam tristes, porque a pessoa vai mergulhar no tocaria que todo mundo nasceu uma pessoa, todo mundo de felicidade, né? Quando é na morte, é a mesma coisa, só que é o inverso. Os que ficam que choram, lamentando a ausência da pessoa, e os entes que estão lá, vocês já pensaram? Receber um ente querido que está voltando depois de 50 anos, ou que seja de 10, ou de 15, ou de 20, o reencontro, aqueles que estão lá, uma verdadeira festa. Então é isso. Vamos pensar que os nossos entes queridos partiram, eles estão lá, fazendo companhia aos que foram antes dele, nos esperando e preparando o terreno para nós, e logo nós vamos também. Logo, quando eu digo, é porque é 50, 60, 70 anos, 100 anos no mundo espiritual é nada. E aqui, rara pessoa consegue viver 100 anos, né? Então, logo não é um adeus, é só um até logo. Daqui a pouco, lá na frente, me espero lá que eu estou indo também. Bem, essa aqui eu espero que dê para nós levarmos algumas matérias para refletir a nossa vida, o comprometimento, falo para nós que estamos aqui, para alguns que possam assistir a esse vídeo, né? O nosso comprometimento em ter um comportamento equilibrado, sereno, perante os que partiram para ajudar na sua adaptação no mundo espiritual e não mantê-los escravizados aqui. Porque também nós podemos obsidiar os entes queridos que partiram. É uma das formas de obsessão, é de encarnado para desencarnado. Partiu o ente querido e em nome do amor nós não damos tempo a ele, nós não damos pai, nós não damos nada, querendo todo tempo ficar chamando e perdendo a presença, e nós estamos tornando obsessores por esses nossos inimigos. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, para que nós fiquemos cada vez mais preparados para a nossa morte, a nossa desencarnação, e dos entes queridos que já foram e outros que virão. Porque na esquina da vida, a qualquer momento, nós podemos encontrar com ela, e é a única certeza que nós temos, né? Nós vamos fazer a nossa prece agora, procurando entrar no clima de serenidade, de paz, para agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o médico das almas chegadas, pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos, conversando sobre um tema que é fundamental para o nosso crescimento, e do qual quase sempre fugimos, que as luzes que se
fazem presente nesse momento, elas possam adentrar o nosso coração, a nossa mente, e nos preparar de forma serena, paulatina, para que encaremos a morte como libertação. Que tenhamos dentro de nós a certeza de que não estamos desamparados, que o Pai, em sua infinita bondade e misericórdia, vela por cada um de nós em todos os instantes da nossa caminhada. E dessa forma, que possamos criar um pacto com nós mesmos, de adotarmos uma outra postura de agora em diante, quando tivermos que encarar a partida dos nossos entes queridos para a pátria espiritual. Que os leitores aqui presentes derramem as bênçãos de luz sobre o nosso ambiente, mas que elas possam se espraiar por todo o planeta Terra, levando paz, amor, esperança e, acima de tudo, ligado ao tema de esta noite, a consolação. A consolação aliada à certeza de que breve estaremos com os nossos entes queridos aqui. Que as bênçãos de luz se façam presente, não só nesse momento, mas em todos os instantes da nossa vida. Fica conosco, pois, amado Mestre, não só hoje, mas no nosso dia a dia. Assim seja.